Olá, amigo, olá, amiga. Prazer retornarmos com Visão em Ação e hoje com muita alegria recebendo novamente aqui Beto Grillo, ele que é o líder 2026 do World Creativity Day, WCD, em Nova Friburgo, pelo terceiro ano consecutivo. Beto, gravamos há alguns meses, falamos que passaria muito rápido, piscamos e estamos aí há cerca de 10 dias do evento. Então seja muito bem-vindo novamente aqui ao Visão em Ação. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como é que tem sido esse processo. Você finalizou nos últimos dias uma formação em alto nível sobre liderança na prática, enfim, falar um pouco desse panorama geral até a gente chegar à programação que eu tenho certeza vai impactar muito positivamente a nossa comunidade. Seja mais uma vez bem-vindo ao Visão em Ação. Muito grato, Marcelo, é muito bom estar aqui de novo, né? Já, sei lá, terceira ou quarta vez que eu venho ao programa, mas agradecer muito o convite, agradecer muito também aqui a TV Cidade que está dando total apoio a esse movimento, né? O WCD, o Dia Mundial da Criatividade, que é um movimento global, né? Realizado, né, pela Organização Mundial da Criatividade. Nova Friburgo vem a cada ano, né, se consolidando cada vez mais nesse mapa, né, nesse mapa global da criatividade, porque acho que muitas vezes as pessoas não têm a dimensão de tudo isso que a gente vê na construção, né, desde, sei lá, há muitos anos, porque também isso não se inicia com o WCD. Eu acho que o WCD ele vem a partir de um movimento que a cidade já vem fazendo há muitos anos, voltado para a criatividade, para a economia criativa, para a inovação, né? Assim, uma série de movimentos, articulações, coisas que foram surgindo e que vão conduzindo a gente até que 2024, né? A Bianca Mota traz o WCD, esse evento de criatividade que é mais do que um evento, é um movimento com propósito. E ano passado você conduz também muito bem o WCD e consolida ele na cidade. E esse ano eu estou à frente, digamos assim, expandindo, né, essas articulações, expandindo esse movimento. Tem sido muito, muito bonito o que está acontecendo, no sentido de ver que as instituições da cidade já começam a entender, né, o que é o Dia Mundial da Criatividade, a importância dele, estratégica para o município. A gente vê as pessoas também se mantendo engajadas. A gente tem pessoas que vêm desde 2024 né? se engajando, e a cada ano vão chegando novos participantes, novos voluntários, novos inspiradores. E esse ano a gente está assim, realmente muito feliz com o que a gente vem vendo, porque essa cultura da colaboração ela vai realmente se consolidando. As pessoas vão entendendo o que é fazer um evento de maneira colaborativa, né? O que é você colaborar na construção de um movimento com propósito voltado para a criatividade, né? Com certeza. E tem um conceito que se fala internacionalmente que é o give first, né? Primeiro você oferece uma contribuição e não ter a expectativa de um retorno imediato. Mas eu diria que quem participa mais diretamente de um movimento como esse acaba ampliando o seu networking, né, sua rede de contatos, vão surgindo novas possibilidades. Pessoas que eu soube à época que estavam fora do mercado de trabalho, ingressaram no mercado de trabalho em decorrência do trabalho colaborativo que fizeram e da visibilidade que isso acabou gerando para si. Enfim, então, acho que tem algumas externalidades muito positivas. E você acaba, ao assumir a liderança, no passado você foi co-líder, ajudou muito na expansão, na descentralização. Vocês fazem esse trabalho muito concentrado na ARP, né? Que é um território criativo que a gente considera de grande relevância, até porque historicamente está na raiz da industrialização de Nova Friburgo. Vamos falar um pouquinho sobre essa visão, como a ARP, hoje a gente fala, antes a gente falava espaço, agora a gente fala ARP, tem contribuído para esse evento e como você visualiza esse desenvolvimento da economia criativa na cidade? Então, a gente fez exatamente esse movimento de respiração, né? O pensamento é muito nessa direção. Então, a gente teve o primeiro evento. Ano passado a gente teve essa expansão, justamente porque o evento precisava ter uma maior visibilidade para que as pessoas realmente entendessem isso. Esse ano a gente faz essa respiração, né? E isso não significa diminuir o evento. Significa no sentido da gente concentrar o potencial do evento, né, que não é sobre concentrar somente no local, mas é concentrar energia, é concentrar pessoas. Por quê? A gente percebe que no momento de mundo que a gente está, né, uma das coisas mais importantes que a gente precisa construir é propósito, pertencimento e vínculo. Então a gente vê que a comunidade criativa ela se fortalece desse lugar, né? E aí o desafio se a gente dispersa muito, é muito difícil que as pessoas se encontrem, se conheçam, se conectem, façam exatamente isso que você falou, né? O network. Isso. Então a gente optou o quê? Isso também eu vi no feedback de muitas pessoas que participaram, que participam, que estão nessa construção com a gente. Então a gente optou por diminuir o número de dias do evento,
estar mais concentrado dentro desse ecossistema criativo que é a ARP, por uma questão, inclusive, de estruturas que esse espaço oferece, em termos de conforto, né? Temos banheiros, estacionamento, segurança, enfim, e uma série de outras estruturas. A gente está apostando muito exatamente num formato de evento onde as pessoas possam realmente se conhecer, se conectar, trocar experiência, onde rodas de conversas espontâneas possam surgir, onde as pessoas possam falar de seus projetos, mesmo não estando na programação, porque é assim que surge, né? E o ecossistema ARP ele é fundamental para isso, assim, né? Esse ecossistema criativo ARP. A ARP apoia desde a primeira edição, né? Ano passado foi mantenedora, esse ano é mantenedora. E o que é o mantenedor? O mantenedor ele custeia a minha formação no programa de liderança criativa, né? Custeou a sua formação. A Bianca teve o outro mantenedor que também custeou. E a gente recebe a chancela da marca para a gente estar realmente em sintonia com esse movimento, com a Organização Mundial da Criatividade. Mas a ARP faz muito mais do que isso, né? Porque ela acaba, esse grande ecossistema criativo da ARP acaba sendo um indutor também de desenvolvimento criativo para toda a cidade. Porque muitos criativos da cidade encontram ali dentro espaço para realizar seus projetos, suas ações. Tem muitos empreendedores criativos que estão sediados ali dentro. A própria visão, né, da gestão do espaço cada vez mais se volta para a criatividade, para a inovação. Então, a gente compreende que essa parceria é de altíssimo valor, né? Se lá em 1911, né, a ARP foi fundamental, né? Precursora, assim, ajudou no desenho, né, urbano e do desenvolvimento industrial de Friburgo. Hoje, agora vai fazer 115 anos, né? Eu acho que ela colabora exatamente no redesenho da cidade e colabora no desenvolvimento dessa indústria criativa que a gente tanto fala, né? Que envolve a inovação, que envolve tecnologia, que envolve cultura, que envolve arte, que envolve design, enfim, arquitetura, uma série de patrimônio histórico, né? Sim. Uma série de coisas, olhando para esse futuro que a gente precisa agora começar a criar, né, para Friburgo, né? Nova Friburgo está passando por, assim como muitas cidades e muitos países e o mundo, a gente está passando por um momento de transição muito forte, sempre. E esse momento no mundo é marcado por isso, né? Com os desenvolvimentos tecnológicos, desafios climáticos, mudanças nas estruturas da geopolítica global. E eu acho que a gente colabora dessa maneira, né? O evento, tanto é que depois a gente vai falar especificamente da nossa programação, mas o nosso último dia é falando sobre cenários futuros. A gente vai ter um palco chamado Palco Futuro, que é exatamente para falar de possibilidades, como a criatividade e a inovação podem ajudar a gente a desenhar esses futuros possíveis para Nova Friburgo. E sempre com essa visão de colaboração, de cocriação, de cooperação. Exatamente, assim, o movimento ele é totalmente voluntário, então todas as pessoas, sejam os que estão oferecendo atividades, sejam os voluntários, seja a equipe de organização assim, que também é voluntária, né, mas assim está mais comprometida com as decisões e com a realização do evento. Todo mundo é voluntário, então todo mundo trabalha a partir de um lugar de não só do voluntariado, mas de colaboração. E o que é colaborar, né, cara? É você ser proativo, é você ser coprotagonista, né, da realização, né? É você também se corresponsabilizar, né? Então, a gente tem conseguido construir essa cultura. Você passou por essa função que eu estou e você sabe muito bem que se a gente não tiver pessoas realmente engajadas e comprometidas, sozinho você não faz um movimento desse, né? E não é sobre estar fazendo um movimento desse sozinho, né? Então, assim, eu estou aqui hoje falando, mas junto comigo tem muitas pessoas, né? Muitas pessoas trabalhando, se comprometendo, se engajando, doando tempo, doando recursos, doando estruturas. A gente tem parceiros que chegaram muito junto de diversas maneiras para que realmente nos dias 21, 22 e 23 de abril a gente possa ter essa culminância, né, de um ciclo e que ele não se encerra ali, ele é só um momento e a gente retoma no dia 24 de abril já, enfim, uma série de trabalhos e legados que o evento deixa, de articulações, enfim, de novos projetos, de novas ações, né? O evento em si é a parte mais visível, né? Mas tem toda uma construção de bastidor, de legado, de histórico, né? Que é exatamente isso que a gente fala, né? Assim, o evento ele é só uma plataforma, né, onde as pessoas vão se conectar, onde as pessoas vão conhecer o que o outro está fazendo, onde as pessoas vão celebrar também, porque tem momentos celebrativos, né, de festa, de diversão. Mas ele é só essa plataforma no sentido que não é pouco, é muito, mas ele é uma plataforma temporária que se cria, né, num território,
Mas para essa plataforma acontecer, para essas pessoas estarem ali, para tudo, existe muito movimento antes e depois. Sim. Né? Assim, para sustentar isso, né? Porque se a gente não tiver com esse cenário ativo, construindo as coisas, não se justifica ter esse dia. Né? E por exemplo, a gente abriu uma chamada, né, para as pessoas mandarem propostas, e nós tivemos 109 propostas de atividades. Assim, né? Tipo, eu acho isso um número muito expressivo para um festival que não paga cachê, né? Que, tipo, quando você tem um cachê, você tem uma ajuda de custo, oferece algum benefício, né, assim, no sentido material, ok, muita gente vai se inscrever, né? Mas quando você fala, olha, é uma oportunidade que a gente está criando aqui de conexão e tal, você ter 109 propostas, eu acho incrível. Significa que as pessoas enxergam valor nisso, né? Veem valor nesse tipo de movimento, de atividade. Então, tivemos 65 pessoas inscritas como voluntário, que também eu acho uma quantidade muito expressiva. São 65 pessoas se dispondo a trabalhar com a gente nas mais diferentes frentes de trabalho para que o evento aconteça. As nossas reuniões, a gente tem sempre um quórum muito legal, as pessoas vão, elas participam, a gente fez reuniões à noite, fizemos agora uma reunião no sábado, um tour histórico lá pela ARP, para o pessoal conhecer o espaço, e pô, assim, reunimos 60 pessoas lá num sábado pela manhã, então quer dizer, ver que as pessoas estão engajadas e a fim de participar. Né? Muito bom. Estamos recebendo aqui na TV Cidade Beto Grillo, ele que é o líder 2026 do WCD em Nova Friburgo. No segundo bloco a gente entra mais profundamente nos trabalhos que a Organização Mundial da Criatividade vem desenvolvendo em prol da economia criativa. Temos inclusive a mãe da economia criativa diretamente associada a essa organização, que é a Edna Duisenberg, além do Lucas Foster, que é o principal líder, enfim. E no terceiro e último bloco a gente vai falar especificamente da programação para você poder saber aonde irá entre os dias 21 a 23 de abril para poder usufruir desse momento criativo da cidade de Nova Friburgo. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 35 24.
Retornamos ao Visão em Ação, recebendo hoje Beto Grillo, ele que é o líder local do WCD 2026 aqui em Nova Friburgo. Beto, você falou no início do primeiro bloco, tinha falado no programa anterior, mas acho que é interessante a gente aproveitar esse momento para falar um pouco dessa visão dessa Organização Mundial da Criatividade, como surge o WCD, quem são as principais lideranças a nível nacional, a expansão internacional que o programa vem conseguindo viabilizar esse ano, enfim, especificamente, aquilo que você considerar útil para demonstrar que não é um movimento isolado. Outro dia eu vi um comentário, vocês têm mania de ficar falando em inglês. O movimento é internacional, a organização é mundial, o nome, o título é World Creativity Day, como é que você não vai falar? Você pode até falar Dia Mundial da Criatividade, mas a marca oficial é World Creativity Day, WCD. Isso a gente sabe que existe hoje em dia, né, totalmente justificado, muitos questionamentos, inclusive esse pensamento... estrangeirismo, né? Essa questão mesmo decolonial, né, da descolonização e tudo, e a gente concorda com isso, enfim, a discussão não é essa. Agora, de fato, é isso, né, problematizar o nome muitas vezes por não entender o que está por trás, e aí cabe a gente trazer, né, à luz o tema, e é exatamente isso, né? Assim, o nome ele é em inglês porque ele é um movimento global que vem sendo construído. A Organização Mundial da Criatividade é uma organização que se forma em São Paulo, né? Ela é brasileira e isso é muito legal. A gente tem hoje uma organização que está construindo, né, internacionalmente uma rede, né, sobre a criatividade no mundo, e ela ser brasileira, eu acho que isso tem um valor. Exatamente, o movimento global ele não precisa começar fora, ele pode começar no Brasil e expandir internacionalmente. E é isso que a gente ontem estava tendo, ontem a gente teve a última aula da formação lá, né, em liderança criativa, e o Lucas Foster, que é um dos fundadores da Organização Mundial da Criatividade, ele estava falando exatamente isso. Esse ano, por exemplo, o WCD ele está em 6 cidades de Portugal e na Ilha da Madeira. E aí ele falou assim, é muito incrível que, né, Portugal colonizou o Brasil e sempre o movimento foi de lá para cá, né? Sempre foi da Europa para América, principalmente para América Latina, América do Sul, e hoje o Brasil consegue levar, a partir de uma organização brasileira, está influenciando no cenário global. Então, assim, é um reposicionamento muito interessante, que é isso que você falou, né? Por que os movimentos globais, as redes globais, elas têm que partir de fora, e isso é colonial, né? Agora, quando a gente é protagonista, isso muda completamente a lógica. E aí, claro, a gente sabe que, por mais que se questione, o inglês ele é o idioma que comunica com todo mundo, e por isso, né, o nome em inglês. E assim, ano passado teve WCD no Cazaquistão, já teve WCD, enfim, uma infinidade de outros países ao mesmo tempo que está acontecendo no Brasil. Então é um movimento que ele acontece simultaneamente a partir de uma data promulgada pela ONU, que é o 21 de abril, como Dia Mundial da Criatividade. A Edna Duisenberg, que é cofundadora da Organização Mundial da Criatividade, foi ela, junto com um grupo de trabalho que cunharam o conceito de economia criativa. Isso é fantástico, né? Brasileira, né? Começou a construir todo esse pensamento dentro da ONU. E uma pessoa especial demais, né? Eu não tive ainda o prazer de conhecer pessoalmente, você teve, né? Em breve terei essa oportunidade, mas assim, pelo que eu vejo nas aulas, enfim, né, no ambiente virtual que eu interajo, é uma pessoa assim, que tem muito, já contribuiu muito, ainda tem muito a contribuir, com um pensamento super contemporâneo. Então, a partir disso começa a se desenhar, né, esse movimento, surge, né, o festival, que é o World Creativity Day, o Dia Mundial da Criatividade, que a gente comunica também em português, justamente porque é isso que ele quer dizer. E esse movimento ele vem a cada ano articulando muitas cidades pelo Brasil, de diversos estados e regiões, e vai se criando um grande mapa, uma grande rede, né? A Organização Mundial da Criatividade, ela realiza também, quando acaba agora o WCD, ela faz o WCD Summit, que é um encontro presencial de todos os líderes que organizaram naquele ano os festivais, né, para que a gente se encontre, se conecte, ainda tenha mais inspiração, porque você participou ano passado, né? Foi em São Paulo. Divisor de águas. Esse ano a gente vai ter a oportunidade de ser no Rio de Janeiro. Facilita bastante. Facilita muito. Vai ser no feriado de Corpus Christi, está sendo construído também. Uma outra ação é o Prêmio Brasil Criativo, que esse ano também está acontecendo e com certeza a gente vai indicar projetos e ações de Friburgo para estarem concorrendo ao prêmio. No final do ano vai acontecer o Festival Mundial da Criatividade aqui no Brasil, organizado também pela Organização Mundial da Criatividade, que vai ser dentro da CCXP, né, a Comic Con Experience, que é um dos maiores eventos criativos do mundo, e essa parceria foi fechada.
E o WCD, o Festival Mundial da Criatividade, a partir desse ano, acontecerá sempre dentro da CCXP, vai ter lá na programação uma parte, né, que é da Organização Mundial da Criatividade para fazer o Festival Mundial da Criatividade. Então, fora isso, uma série de outras conexões. A Organização Mundial da Criatividade criou agora uma plataforma própria que chama WCO Members, que é por onde esse ano todo mundo vai se inscrever para as atividades do WCD via essa plataforma, e é incrível porque é uma grande rede social dos criativos do mundo. Então você vai criar um perfil lá, os inspiradores estão criando perfis, voluntários, e a gente começa a ter possibilidade de troca entre os criativos. Você pode gerar conteúdo nessa rede, você pode receber conteúdo nessa rede, claro, tudo voltado para a criatividade, né? Não tem um algoritmo ali direcionando o que você vai ver ou não vai ver, então também você tem muito mais possibilidade de ver conteúdos muito mais relevantes, fazer a sua curadoria dentro da plataforma, enfim, tem uma série de serviços. Então acho que essa também é uma novidade muito interessante, que esse ano está sendo posto em prática, né? E tudo isso vai desenhando, né, esse grande mapa da criatividade. A Organização Mundial da Criatividade tem muito boas relações com a Secretaria Nacional de Economia Criativa, do Ministério da Cultura. Vários representantes agora foram recebidos recentes lá em Brasília, pela Cláudia Leitão, que é a Secretária Nacional de Economia Criativa. Outros eventos estão em conexão. Então, por exemplo, nessa plataforma, nesse aplicativo, nós que estamos no programa de liderança esse ano, estamos liderando o WCD, e depois todo mundo vai ter essa possibilidade, ela é gamificada. Conteúdo que você posta, o que você curte, o que você comenta, vai te gerando pontos ali dentro, né, que eles chamam de card, e depois desses pontos você pode trocar por uma série de serviços, e inclusive por ingressos em outros eventos criativos. Então, por exemplo, o Hacktown, que é um evento... Santa Rita do Sapucaí, um dos maiores eventos criativos do Brasil, né, de criatividade, inovação. A gente pode ir lá e trocar esses pontos, por exemplo, pelo ingresso. Que bacana, né? Tem um número lá de pontos que você vai acumulando e você pode trocar. E vários outros eventos. Então, a Organização Mundial da Criatividade, ela não está só trabalhando em benefício próprio, né? Ela trabalha conectando também outros eventos, outras marcas, né? O próprio o TED Talks, assim, é um evento que a gente vai ter na cidade esse ano, que é totalmente, também tem tudo a ver com esse trabalho que a gente faz. Né? Temos uma previsão também, por conta da aprovação de um projeto junto à FAPERJ, de realizarmos o Festival do Futuro, no Nova Friburgo também. Então, quer dizer, e assim a gente vai criando uma série de eventos que são mais do que eventos, eles não são eventuais, eles são culminâncias de processo, né? São culminâncias de um trabalho que a gente vem fazendo. Culminância e plataformas. Né? Culminância e plataforma, exatamente. É um lugar onde a gente está ali, concentra essa inteligência, possibilita encontros, network, produção de inteligência, de conteúdo, e depois segue para seguir fazendo esse fluxo, né? Se distribuir ao longo do ano para projetos, instituições, territórios, né? Porque eu acho que também é importante a gente falar disso, né? Assim, que existem muitos territórios onde as coisas estão acontecendo aqui em Nova Friburgo. Né? A gente, por exemplo, está falando desse grande ecossistema que é a ARP ali, mas ela é um território, talvez um território muito visível, né? Até espacialmente falando, mas nós temos vários outros territórios onde a criatividade flui, assim, né? Em vários aspectos, né? Que também é uma outra coisa. A gente fala de criatividade e a pessoa logo associa alguma coisa estética, artística, cultural, e a gente está falando num sentido muito mais amplo. Né? De uma habilidade essencial para o presente e para o futuro. Né? Exatamente, fundamental nesse momento. Né? Sem dúvida. Bento, agora a gente começa a refletir um pouco mais sobre o evento de Nova Friburgo, né, que vai acontecer dos dias de 21 a 23 de abril, e queria que você falasse, se você lembrar de todos, pode falar de todos, os principais apoiadores, né, as instituições que estão dando esse apoio. Temos aí uns 2 minutos, 3 minutos para esse bloco finalizar, e depois a gente entra propriamente na programação. Então, assim, um festival como esse, ele, claro, a energia, a doação de trabalho, sem isso não aconteceria, mas existem muitos serviços e estruturas que a gente precisa e a gente tem que contratar elas. Então a gente precisa de parceiros que possam chegar com esse tipo de apoio. E aí eu vou falar os 3 principais apoiadores, que são, como mantenedor, a ARP, porque sem ela a gente realmente não estaria realizando o WCD. E a ARP, é quase como se adquirisse a licença para a realização do Exatamente, evento. Né? Então, e mais do que isso, eles também estão entrando com toda a estrutura física deles, que isso a gente sabe que tem um custo, eles estão entrando com outras estruturas temporárias que a gente vai precisar, e eles
estão arcando com isso. Então, assim, fica aqui publicamente o nosso agradecimento, não só meu, mas de toda a comunidade criativa para a ARP. A gente tem como patrocinador local a BR4, né, o grupo BR4, que é um grupo de várias empresas que estão muito ligadas ao setor criativo, né, e eles agora estão com um espaço colaborativo dentro da própria ARP, que é uma espécie de um hub, tipo um hub, né? coworking, é um espaço acelerador, é um espaço muito interessante, estão recebendo projetos lá, e a BR4 chegou muito junto também, colocando uma série de serviços e produtos deles para que o evento aconteça, né, estrutura física, estruturas temporárias que eles têm de eventos também. Então, falando que nem tudo é sobre dinheiro, né? Sim. Por exemplo, o acordo que a gente estabeleceu com a BR4 não passa um centavo pela nossa mão, mas a gente tem materiais, estruturas e espaços que a gente precisa para realizar. É o essencial. Que é o essencial. Porque se é um evento que ele não tem fins lucrativos, sim, então o importante é que ele aconteça, né? A gente tem o apoio institucional também do Sebrae, que também chega aportando recursos e estruturas fundamentais para que o evento aconteça. O Sebrae é parceiro da criatividade também há muitos anos e da inovação a nível nacional e estadual, né? A nível nacional, estadual. Temos inclusive e uma friburguense na posição no Sebrae Rio, né? A gerente de economia criativa, né, Caroline Gomes, a Fernanda Gripe aqui, né, que é a nossa gerente regional aqui, né? Uma pessoa incrível que desde que acabou a edição do ano passado ela falou que já estaria nos apoiando. E na verdade a origem da primeira edição em Nova Friburgo se dá numa reunião com a Fernanda, com a Bianca, eu participei dessa reunião, mediados pela Kátia Barreto. Então o Sebrae ele tá na origem. Ele está na origem do WCD, mas muito antes disso ele está sempre junto da criatividade e da inovação na cidade, nas suas diversas ações e frentes, né? A gente tem muitos apoios de mídia, o que assim, eu fico com medo de falar e acabar não me lembrando, mas eu posso falar alguns: a TV Cidade, a Rádio Friburgo FM, a TV Zoom, a InterTV, enfim, eu falo aqui numa TV porque eu acho que assim, a gente está falando de colaboração, a gente não está falando de competição, né? A gente tem... Hoje o conceito mais avançado é coopetição. Exatamente. Você coopera naquilo que for possível e eventualmente você compete por nichos, enfim. Exatamente. Então a gente tem também a Rádio Top Serrana, a gente tem... Aliás, mandar um abraço aqui pro Gilvan, né? Gilvan Costa. Gilvan incrível, lenda viva da comunicação em Nova Friburgo. Um abraço, Gilvan. Também no dia seguinte, acabou a edição do WCD ano passado, no dia seguinte ele me manda uma mensagem falando: olha, hoje está entrando no ar até o WCD 2026 um spot na rádio falando do WCD. E realmente ele está há um ano divulgando ele o muito WCD, focado, né? Então, assim, a gente e assim como esse, a gente tem outros apoios. A gente tem empresas que chegaram apoiando a gente para realizar, por exemplo, para fazer as camisetas, né? A Purinato, a Reimax e a Gescri. Cada um assumiu uma cota para que a gente viabilizasse. A gente tem a Graficaline, a gente tem a cooperativa Macuco, está entrando agora com uma parceria. A gente tem uma empresa que eu estou fechando um apoio também com eles, que é uma empresa de empreendedorismo social, que eu achei um nome incrível, chama Zero Lucro. Zero Lucro. O nome da empresa é Zero Lucro, porque é uma empresa que está trazendo um conceito de empresa que não lucra. Vamos ver isso lá no WCD. Ele vai fazer uma roda de conversa espontânea lá para falar, enfim. Temos muitos parceiros. Se você esqueceu alguém, a gente no terceiro e último bloco, no iniciozinho, a gente retoma para você poder fazer as citações. E sem essas participações, sem esses apoios, tanto das instituições parceiras quanto dos voluntários, inspiradores, co-líderes, enfim, da própria liderança, um evento dessa natureza não seria viabilizado. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação, recebendo hoje Beto Grilo, líder WCD 2026 em Nova Friburgo. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços: Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim.
Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 35 24. Retornamos ao Visão em Ação, recebendo Beto Grilo, líder local WCD 2026 Nova Friburgo. Beto, faltou algum agradecimento em relação aos apoiadores do evento? Sempre falta, porque é muita gente, né? E é isso, um movimento que se faz com muita gente, com muita rede. Então também a gente tem que agradecer a Cianf, o apoio que a Cianf está dando para a gente. Tem o Descubra Nova Friburgo, Cervejaria Serra Carioca, a Savá, padaria, enfim, tipo, eu acho que, eu não sei se eu estou lembrando de todo mundo, mas todo mundo a intenção é lembrar todos. O Sustentap, Livraria Genipapo, enfim, tem tanta gente, cara, é um movimento muito bonito. Todo mundo que estiver lá, desculpa se eu não estiver lembrando, mas assim, todo mundo é muito importante e fundamental. Sem dúvida. E agora a gente vai entrar finalmente na programação do WCD 2026 Nova Friburgo, dias 21, 22 e 23 de abril. Vamos lá, Beto. Então, vamos ver essa memória agora, hein? Não, eu sei porque outro dia eu estava numa reunião e falaram assim, nossa, você sabe a programação toda de qual foi? Pô, se eu não souber, né? Tipo, vamos ter problemas. A gente realmente, esse ano, a gente trabalhou num conceito de curadoria. O tema do evento é do reconhecimento global ao impacto local. Então, o Brasil, como um país reconhecido mundialmente como o país mais criativo, ou um dos mais criativos do mundo, mas a gente vê que, às vezes, nos territórios, a gente ainda não tem dimensão de como essa criatividade está acontecendo, ou a gente não potencializa a criatividade no desenvolvimento territorial mais a nível local, né? Então, essa é uma grande temática do evento. A partir daí a gente começou a construir a curadoria. Como a gente teria um evento reduzido, a gente optou por 109 inscrições não seriam possível em 3 dias, e até com a estrutura disponível que a gente tem, e também com um grande propósito nosso esse ano, que é exatamente possibilitar conexão, vínculo, pertencimento, cuidado, tudo isso está também trabalhado dentro do conceito. E no que for possível, no stress, né, meu? Exatamente, sobretudo. A gente tem percebido que uma tendência nos eventos é que as pessoas não estão mais aguentando excesso de conteúdo. As pessoas se inscrevem nos eventos, elas vão, mas elas não conseguem, depois de um determinado tempo, estar mais dentro de uma sala de palestra ou estar dentro de uma atividade. Elas acabam ficando nas áreas externas do evento, elas estão muito mais, às vezes, se nutrindo das conexões, elas precisam de tempo para processar o que está sendo visto. Então, a gente vê que grandes eventos, eles têm tido programações muito pesadas, no sentido de quantidade, e muitas vezes esvaziado. Então, para que a gente não tenha isso, que não é bom para todo mundo, a gente procurou fazer uma programação mais curta e com mais respiros, para que as pessoas realmente possam ir criar ambientes no evento onde a pessoa possa sentar, respirar, se conectar com outras pessoas, conversar. Então, a gente criou também uma linha narrativa do evento. A gente começa no dia 21, dentro da criatividade como expressão. Então, nesse dia, a gente vai ter oficinas artísticas, vamos ter prática de yoga, vamos ter capoeira angola, a gente vai ter
uma atividade incrível na parte da tarde com o movimento escoteiro, que é hoje o maior movimento de protagonismo juvenil e de voluntariado, né, e educação para a juventude do mundo. Eles vão estar lá fazendo jogos, falando um pouco do movimento escoteiro, o quanto que isso colabora no desenvolvimento, né, na construção de uma juventude realmente saudável, participativa, cidadã. A gente vai ter depois a gente tem a tarde com contação de história na livraria Genipapo. E depois a gente tem a programação cultural que sempre acontece ali na ARP, ali na Rua do Relógio, música ao vivo, os bares ali funcionando. Esse ano a gente conseguiu uma coisa muito legal, que a gente está fechando uma espécie de um clube de descontos com os empreendimentos da ARP para quem estiver participando do WCD. Uma inovação, né? Uma inovação. Então vão ter estabelecimentos dando desconto, tem estabelecimento criando prato temático, Maneiro. tem estabelecimento dando voucher para a gente sortear. Enfim, envolve também, né, todo o ecossistema ali na realização do WCD. A gente vai ter uma coisa muito legal no dia 21 também, que a gente vai estar... uma atividade da Ana Blue, que é escritora aqui de Nova Friburgo, que ela propôs uma cápsula do tempo. Então a gente vai estar escrevendo cartas para o futuro, isso vai ser colocado numa cápsula do tempo que vai ser lacrada e vai ficar na ARP. E que maneiro. E a proposta é que a gente abra daqui a 5 anos, nos 120 anos da ARP, a gente abra e entenda o que foi construído como visão de futuro para os próximos 5 anos. Isso é uma atividade que vai estar acontecendo, a gente vai ter ativações artísticas, vamos ter uma série de coisas. O dia 22, a gente vai para educação criativa e desenvolvimento de habilidade. Então a gente vai ter uma série de atividades no Sebrae, na livraria Genipapo, no espaço colaborativo da BR4, que são atividades voltadas para o desenvolvimento de habilidades, da educação criativa. A gente vai ter encerrando no Sebrae, no dia 22, a gente tem lá uma conversa mediada pelo professor Cláudio Fernandes, presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, que ele vai estar falando, por exemplo, dos desafios da criatividade dentro da universidade. Então vai estar ele, a presidente da empresa Júnior, da UF, e a presidente do diretório acadêmico. Eles vão estar conversando quais são os desafios para ser criativo dentro da universidade hoje e como achar caminhos para superar esses desafios. Então isso eu acho que é uma das atividades também que eu trago destaque, mas tem várias outras. Vamos ter sustentabilidade também, vamos ter atividades de corpo também na parte da manhã. A Ana Moreira oferece atividade nesse dia também? Ela oferece no dia 23, que é o nosso último dia, que a gente está chamando de Caminhos Criativos para o Futuro, é o conceito do dia. A gente de manhã tem uma atividade da UERJ acontecendo, que eles criaram um jogo interativo, que é aquele jogo de RPG, Sim. Que é Sustenta Aventura, o nome. Então é um jogo onde criatividade e sustentabilidade apontam também soluções. A gente também vai ter atividades de corpo nesse dia. A gente tem um espaço no evento chamado Corpo Expressão, que acontece todos os dias. O espaço de sustentabilidade acontece todos os dias, sempre pela manhã. Mas nesse dia, no dia 23, a gente tem concentrado ali, a gente vai montar um palco especial chamado Palco Futuro, onde de 9 da manhã até às 18 horas da tarde a gente vai estar tendo uma sequência de conversas mediadas, painéis e palestras apontando caminhos de futuro para Friburgo a partir da criatividade, né? Você abre esse palco mediando ali um painel sobre a criatividade, como que a criatividade pode impulsionar os setores tradicionais da economia de Friburgo. Depois a gente tem o Matheus Marlisson falando sobre como que a criatividade pode apontar caminhos e soluções para a crise climática. Também acho que vai ser uma atividade incrível. Depois do almoço a gente tem a Alice Freitas da Rede Asta, com uma palestra assim, imperdível falando sobre o poder transformador do feito à mão. A Rede Asta faz 20 anos e tem um estudo de como que o feito à mão impacta diretamente na economia dos territórios, positivamente, quanto que essa atividade é majoritariamente feita por mulheres, então quanto que isso também está empoderando e transformando a vida de mulheres, e o quanto que isso existe, esse potencial em Friburgo hoje, como que ele está acontecendo, como que está operando, e o quanto que a economia local, não só pelo feito à mão, mas principalmente pelas atividades manuais, e aí nós não estamos falando só de arte e artesanato, nós estamos falando de uma série de atividades, que são, por exemplo, quem produz comida congelada para ser vendida é considerado uma atividade manual, né? E o quanto que isso ajuda no desenvolvimento econômico no nível territorial. Então acho que vai ser também uma atividade incrível. Depois a gente tem uma conversa mediada entre o secretário municipal de Cultura e o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Daniel Figueira e Felipe Schenkel. Falando exatamente dos caminhos da política pública, né, voltadas para a criatividade e inovação e esses caminhos, como que isso também ajuda no desenvolvimento da cidade. E para encerrar, a gente tem a palestra do Oswaldo Neto, da Casa Firjan, do Rio de Janeiro, falando do mapa da indústria criativa no Brasil e do mapa do soft power no Rio de Janeiro e o papel de Nova Friburgo nisso tudo. E como que Friburgo pode, enfim, se desenvolver e ainda influenciar toda uma região a partir
da criatividade e da inovação. Até porque Nova Friburgo é uma das 5 cidades com o maior soft power do estado do Rio de Janeiro. E parece que na nossa região aqui, só Friburgo e o Carmo, né? São os 2 municípios que Centro-Norte, estão dentro do mapa. né? Porque como Serrana, Teresópolis e Petrópolis também, Rio e Niterói, né? Mas no mapa da Firjan, desse mapa da Firjan, a gente está no Centro-Norte. A Firjan considera... Aliás, por conta dessa orientação da Firjan, eu nunca falo que Nova Friburgo é da região serrana propriamente. Eu falo que Nova Friburgo é um município serrano da região centro-norte fluminense, porque as nossas vinculações econômicas estão mais por aqui do que mais para lá. A exceção de Teresópolis por conta da questão agrícola, né, que é muito próxima. E aí depois dessa palestra a gente tem o nosso encerramento, que a gente vai ter 2 pocket shows, vamos ter ali um momento de agradecimento, de descompressão. E depois, como dia 23 é o dia de São Jorge, vai ter toda uma programação de samba acontecendo lá na ARP, então depois também quem quiser ficar para o samba vai estar acontecendo toda uma celebração ali do samba, vai estar acontecendo uma série de atividades. E assim, é isso, assim, daí a gente espera que a população venha para o WCD. As atividades são gratuitas, 100% gratuitas, porém a gente precisa que você se inscreva. O link está na bio lá do @Nova Friburgo Mais Criativa no Instagram, né? Vai ter um link lá que você vai clicar, vai te levar para a plataforma, você vai se cadastrar na plataforma, escolher as atividades, se inscreve e vem participar com a gente. Tem muita coisa legal, a gente vai ter vários espaços disso, de conexão, de troca, intervenções artísticas, a gente vai ter, enfim, a gente está pensando realmente um momento em que as pessoas possam vir e permanecer ali com a gente e desfrutar o máximo possível dessa grande celebração, desse grande encontro sobre a criatividade na cidade. Excelente programação, Beto. Parabenizar toda a equipe. Tenho visto aí um trabalho diuturno, literalmente. Tem gente que não está nem dormindo nas últimas semanas, fruto aí dessa sua liderança. E nessa retíssima final, temos aí mais 30, 40 segundos. Beto Grilo, profissional da área cultural, produtor cultural, já exerceu funções diversas. Ele participa do WCD em 2025 como co-líder, assume a liderança de 2026 e aí, aproveitando esse biênio, quem era Beto antes e quem se torna Beto da agora por diante? Então, é isso, né? Eu venho trabalhando no setor criativo há muitos anos, acho que desde sempre, né? Sempre vi na criatividade um caminho para desenvolver o meu estilo de vida e os meus projetos pessoais. Eu acho que, então, esse é o antes. E o depois, eu acho que é talvez uma pessoa muito mais, digamos, conectada para além, né, digamos assim, dos nichos com os quais eu dialogava, né? Eu acho que o WCD ele traz essa grande oportunidade, que é da gente realmente romper bolhas e se conectar com muitos setores da cidade. A criatividade ela é transversal a muitos setores e eu acho que é isso, assim, né? Então, para mim, é uma expansão, né? No meu campo de atuação, na minha interlocução, eu consigo agora ter interlocutores que não estão só, digamos, no nicho que eu atuava, né? Eu consigo agora estar realmente... E isso não é só no meu benefício, eu acho que isso é importante porque realmente a partir desse lugar a gente consegue tecer redes muito mais diversas, né? E eu acho que isso que gera a sustentabilidade e a possibilidade da gente construir um projeto de futuro, né, assim, para a cidade, para a nossa comunidade, né? Então eu acho que é sobre isso, assim, eu acho que é sobre expansão, né? Maravilha, Beto. Parabenizá-lo mais uma vez, estaremos juntos lá de 21 a 23. Quem ainda não anotou, no Instagram, @Nova Friburgo Mais Criativa, você tem um link na bio que você pode fazer as suas inscrições e vai usufruir de uma programação de altíssimo nível. Temos, inclusive, um friburguense que não vai estar aqui, ele cometeu um erro na hora da inscrição e foi parar no WCD Rio, na SPM. Isso é incrível, né? Incrível, cara? né? Isso Vamos finalizar citando esse exemplo de como isso pode se expandir? Pois é, o que acontece? O Edmo, ele participou no passado do WCD, ele trabalha, né, com comunicação, oratória. Trabalho espetacular. E aí ele se inscreveu e por algum motivo, na hora de clicar a cidade ou algum erro do sistema, ele foi direcionado para a programação do Rio de Janeiro e foi selecionado. E ele me mandou uma mensagem a princípio assim, poxa, eu me inscrevi, mas estou no Rio agora. Eu falei, aproveita a oportunidade. Isso. Vê que é uma oportunidade e ele entendeu isso, então ele está na programação do Rio de Janeiro, dentro da Escola Superior de Propaganda e Marketing, vai estar falando lá para o público do Rio de Janeiro, que talvez em outra oportunidade fosse mais difícil ele acessar. Isso. Então o WCD também tem essa possibilidade, né? E outras pessoas da própria cidade também podem se inscrever em atividades, se elas tiverem como se deslocar e fazer para outros municípios. Então você começa realmente a expandir sua rede. Então, como para mim está sendo uma expansão, para muitas pessoas é uma expansão, né? Sem dúvida. Mais uma vez, parabéns, Beto. De 21 a 23 de abril, WCD, World Creativity Day,
em Nova Friburgo, terceira edição consecutiva, com atividades bastante concentradas no Espaço ARP. Mais uma vez, no Instagram, @Nova Friburgo Mais Criativa, você encontra no link na bio o acesso às inscrições. Estaremos juntos. Beto, parabéns. Já deu certo. Não, vamos junto. Grande abraço, até a próxima.